Um dia, aquele jogo apocalíptico que todos jogavam se tornou realidade. Literalmente todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já tinha jogado aquele game. Cantores, atores, todo tipo de pessoa podiam jogar esse jogo. Esse jogo era o top 1 de todas as plataformas, e era o primeiro jogo que funcionava em tempo real. E lá estava o nosso prota, prestes a iniciar o game. Agora, tudo o que ele precisava fazer era escolher o nick de seu personagem. O doidão ia colocar Kang S, mas acabou que decidiu colocar só K, lá ele. E após ser teleportado até a ilha do canal 1, o prota já estava pronto para realizar os sonhos naquele mundo. Pessoal, dessa vez trago uma nova aqui pra vocês. Peço humildemente a quem não é inscrito no canal para que venha fazer parte de nossa família se inscrevendo. E caso gostem e quiserem uma segunda parte, comentem aí. E é claro, mete bala no like. O primeiro do ranking que ninguém no mundo conseguia superar. E em breve esse sonho estava para se tornar realidade. O prota estava decidido que iria dar o seu sangue por isso, mas o primeiro lugar seria dele. Mas justo naquele dia que iria ser lançado o Mundo dos Sonhos 2, alguma coisa bizarra aconteceu. Uma meia hora antes de tudo isso, o nosso prota estava trabalhando e tinha acabado de fazer uma entrega. O coitado estava preenchendo o pré-registro para sua conta no Mundo dos Sonhos 2. Do nada, o elevador que ele estava simplesmente parou de funcionar. E também ele não conseguia ligar para a emergência. Ele ficou lá esperando algo acontecer, mas de repente surge uma janela bem na cara dele. O prota achava aquela janela um tanto quanto familiar. Do nada aparece um botão de confirmar nessa janela. Aquilo lembrava muito a janela de um jogo, e o enxerido estava se perguntando se ele poderia apertar no confirmar. Ao clicar, ele já tinha recebido uma nova missão, a missão de escapar, dificuldade F. Ele foi isolado no elevador e em breve seria destruído por parasitas. E o prota tinha 1 minuto para conseguir escapar dali, ou o resultado dele seria a morte. O maluco já começa a entrar em choque e fica se perguntando como é que ele conseguiria sair daquela situação desconcertante. E quando o querido K olha para o lado, simplesmente havia um enxame de parasitas, mas eram muitos mesmo. Até que os insetos começam a subir nele, e ele viu que realmente não era brincadeira. O cara gritou tão alto que lá de fora do prédio a galera conseguiu ouvir os berros dele. Ele havia conseguido completar a missão, e tinha recebido uma recompensa por isso. De primeira mão ele não dá muita importância para a recompensa, pois pensava que estava prestes a morrer. Então o prota sai desesperado dali, mas ele percebe que as baratas não sairiam do elevador. E quando ele olha para trás, ele percebe que tinha um portal, igual aqueles que apareciam em jogos. Aquela janela que tinha aparecido era parecida com a de jogos, mas como o prota não jogava há muito tempo, ele nem tinha se dado conta. Do nada, algo quase mata o cara de susto. Era um goblin que tinha o atacado, e aquilo parecia ser bem real, pois tinha doído de verdade. E para a surpresa dele, ainda tinha perdido metade de seu HP com o ataque do duende. O prota precisava se retirar dali o quanto antes, ou iria acabar morrendo, mas ele não sabia se ele corresse o bicho poderia o atacar de novo, e como restava metade do HP, um outro golpe seria fatal. O bicho, de forma assustadora, começa a gritar com o prota, deixando o garoto completamente assustado. Até que o prota se dá conta de que era simplesmente um goblinzinho, muito pequeno. Mas enquanto o prota pensava no que fazer ali, o bicho simplesmente ataca ele novamente. O nosso prota conseguiu desviar, mas quase que o coitado tinha ido de base. Ele não podia ficar ali parado, esperando o outro ataque, então sem pensar 2 vezes ele mete o pé na mesma hora. Mas quando ele vai em direção às escadas para conseguir escapar, uma outra janela se levanta na frente dele, dizendo que como ele estava no tutorial, algumas rotas ainda eram limitadas. Agora sim o rapazinho estava numa bela enrascada, pois era impossível sair dali. O duende ataca o prota novamente, arremessando sua arma nele. Ele até consegue desviar, mas realmente tinha sido por muito pouco. Uma outra janela aparece dizendo que a conta tinha sido sincronizada, e ele tinha recebido uma recompensa. E para completar, a recompensa era melhor do que a atual. Logo em seguida, uma alteração tinha sido feita. Ele sentia como se seu corpo estivesse extremamente mais leve. Ele ficou se perguntando se aquilo que ele tinha recebido era algum tipo de habilidade, afinal, ele nem sequer tinha feito nada. Agora o Kang começava a refletir que aquele monstro era de rank F, e se fosse no mundo dos sonhos ele com certeza teria ignorado a criatura. Porém agora nosso guerreiro extremamente corajoso estava completamente em desvantagem. O prota então se prepara para o ataque do duende, que vem pra cima com toda a força e ódio do mundo. Por fim ele consegue acertar o golpe primeiro que o duende, fazendo com que o golpe seja totalmente fatal para a criatura. Ele se perguntava se aquela luta finalmente tinha acabado, mas agora ele se lembra que se for como nos jogos, teria pelo menos mais 5 daqueles. Porém agora seu HP estava extremamente baixo, e ele não sabia se conseguiria dar conta dos duendes. Mas para a infelicidade dele agora não tinha escolha, a não ser sentar a porrada em todos aqueles goblins. Ele chama os bichos para virem para cima e eles não esperam, e vem com toda a fúria do mundo. Apesar da fúria dos duendes, o nosso prota também não estava de gracinha, e parte para cima deles. Ele consegue derrotar todos eles, completando a missão tutorial, e também adquire um novo título, Caçador Covarde. Agora, os duendes odiavam o Sr. K, e como recompensa ele recebe umas vestes surradas. O prota lerdão finalmente cai na real de que aquilo era realmente parte de um jogo. Afinal, aquele era o dia do lançamento do Mundo dos Sonhos 2, e ele tinha criado uma conta. Refletindo, ele chega à conclusão que aquilo não era como os óculos de realidade virtual, era bem mais além, pois foi tudo real demais, até mesmo as dores que ele sentiu. De repente, ele se dá conta de que ele mesmo estava muito calmo, e até alguns segundos atrás ele estava simplesmente em choque.
Ele se lembra da alteração que havia sido feita há um tempo atrás. Ele fica surpreso, pois ele pesquisa seu status e realmente havia funcionado. Agora foi apresentado todas as informações de Kang Seojun. Uma nova janela aparece dizendo que o nível dele era muito baixo, por isso o corpo celestial S foi dado a ele, mas era limitado ainda. Ele se lembra que no mundo dos sonhos 1 ele ficou farmando uma tarde inteirinha para conseguir essa habilidade. O mundo dos sonhos foi um jogo que tinha sido muito popular até alguns tempos atrás, e o motivo do jogo ter ido de base foi porque era um game extremamente difícil. Até mesmo para ativar uma habilidade você precisava digitar um comando específico. Por causa disso, muitos jogadores não conseguiam se adaptar à dificuldade do jogo e acabavam desistindo dele. E além disso, existia um rumor dentro do jogo de que se você morresse mais de 3 vezes no jogo, sua conta seria excluída para sempre. Para piorar, esse jogo também tinha diferença gritante entre os níveis dos jogadores. Aqueles que estavam acima do nível 12 eram chamados de deuses, e eles também eram conhecidos como seres celestiais. E entre todos aqueles celestiais existia o Rank 1, o mais poderoso de todos. E esse era o nosso querido prota, Kang, o Conquistador. Parei. Porém, os 5 anos que ele se esforçou tanto naquele jogo foram pro lixo. Mas um dia surgiu um tipo de formulário no jogo com algumas opções. Dentre elas, apenas 3 poderiam ser escolhidas. Isso era uma forma de recompensar os jogadores que jogavam muito o jogo. E esse foi o fim do mundo dos sonhos 1. Mas ele nunca imaginou que a recompensa viria daquela forma. Porém, naquele dia ele tinha escolhido 3 habilidades, e não somente o corpo celestial. Algumas ainda estavam bloqueadas por causa do baixo nível do prota. Logo ele se dá conta de que só tinha ficado calmo por causa do corpo celestial. E isso significava que ele conseguiria mais 2 recompensas, porém não poderia usá-las. Mas isso era uma coisa para se preocupar depois, afinal, tava tudo bloqueado mesmo. De repente, algo chama a atenção do prota novamente. Parecia ser outro monstro. Uma outra missão aparece para o prota, mas dessa vez, pelo menos, ele tinha 10 minutos para completar. E se não conseguisse? Bom, iria de F. É claro que ele estava se queixando, afinal, o jogo não dava nenhum fôlego pro coitado. E pro azar do prota, uma nova janela aparece dizendo que o boss da dungeon tinha sido invocado. Enquanto isso, lá no prédio que o primeiro portal tinha sido aberto, algumas pessoas estavam por lá. E simplesmente surge um goblin na frente de todos eles. As pessoas começam a entrar em desespero sem entender que coisa era aquela que estava ali. E lá no prédio, os duendes atacavam as pessoas que estavam ali. E elas gritavam desesperadamente. Kang, lá debaixo do prédio, consegue ouvir os gritos e se perguntava se tinha começado já a luta. E se fosse igual ao jogo, bom, eles estavam lascados, pois vários duendes seriam summonados e muitas pessoas morreriam com isso. Quando um lugar é dungeonizado, significa que vários parasitas tomaram conta de um lugar. E isso era um fenômeno do primeiro jogo. E no fim das contas, não era tão simples assim, pois se você não fosse um jogador, seria praticamente impossível você conseguir lutar contra e derrotar os duendes de machado. Kang não sabia o que devia fazer, então agora ele começa a analisar que ele tinha limpado o enxame de monstro dali do level 13. E chega à conclusão de que já que os monstros não estavam indo até ali, isso significava que as criaturas não poderiam sair de seus andares, o que também significava que se ele conseguisse escapar, ele limparia o andar, mas para conseguir fazer isso ele tinha de ir até o telhado. O andar que ele estava já tinha sido perdido e ele precisava ir para o próximo, mas Kang pensava nas pessoas que continuariam na construção. Ele estava prestes a fazer uma coisa que somente Kang faria. Ele não podia deixar as pessoas morrerem, então ele precisava mesmo lutar nessa dungeon. Por jogar muito, Kang tinha certeza de que o boss daquela dungeon odiava a luz, e por isso habitava o porão do local. E ele precisava achar uma forma de conseguir chegar até lá, e rápido. Até que o prota olha para o lado e vê um portal que tinha sido criado após a primeira missão. O portal só havia sido criado porque a parasitação tinha chegado ao fim. Provavelmente tudo ficaria bem, então o prota cria coragem e entra no portal. Quando Kang passa pelo portal, ele dá de cara com o subsolo do prédio. O prota realmente tinha acertado em cheio e estava cheio de duendes ali no subsolo. Kang estava escondido dos duendes quando observava um portal que eles estavam utilizando para subirem no andar. Muitas pessoas lá já tinham ido de base, mas para salvar outras pessoas, Kang precisava fechar aquele portal. Porém, para ele fazer isso, ele tinha que derrotar o chefe de todos os duendes. Então, para começar a batalha, ele precisava achar o chefão. E ali estava ele. Para a surpresa de Kang, aquele monstro era enorme. Ele nem sequer parecia ser um goblin por conta de seu tamanho avantajado. O prota diz que o bicho parecia mais o Hulk do que um goblin, mas enfim, certeza de que aquele ali era o chefão. Para conseguir vencer essa batalha, Kang precisaria usar algumas técnicas de raid, mas antes ele precisava ver o quanto tempo ele ainda tinha. Afinal, quando estivesse faltando 1 minuto para encerrar a missão, seria a hora perfeita, pois nesse momento os monstros recebiam respiração encurtada. Então o nosso prota avança com tudo para cima do monstrengo e dos minions também. No minuto final, antes de se tornar uma dungeon, o monstro que se tornará o chefão irá parar de se mover e terá dificuldade para respirar. Bom, pelo menos no jogo era assim. Apesar de que Kang não tinha certeza que isso se aplicava a essa situação, era sua única chance. Antes de tudo, Kang precisava mudar a direção em que os minions estavam, para poder abrir uma forma de atacar o chefão. Após equipar algumas habilidades, com o tempo que sobrou era hora de atacar o chefão, pois Kang já tinha distraído os duendes menores com seu título de caçador covarde. Esse título irritava os duendes, e quando eles estavam muito irritados, ficavam burros. Com sangue nos olhos, o duendão difere um ataque contra Kang. Mas o prota ainda consegue escapar e se perguntava se aquele monstro havia voltado com a sua respiração normal.
normal. Mas quando Kang para e analisa o monstro, ele percebe que ainda estava fatigado, mas ele realmente era muito forte e estava se movendo através da sua força. O prota precisava acabar com isso antes que o bichão conseguisse recuperar totalmente seus movimentos e voltasse ao normal. Até mesmo a previsão do tempo previa basicamente um tipo de início de apocalipse. Em uma manhã normal, os jornais falariam somente do clima, mas até mesmo onde a previsão era feita, é explodido. A internet estava sendo dominada por completo com ataques de monstros e destruição pela cidade toda, e tudo isso em apenas 10 minutos. No começo, todos estavam negando, mas depois começaram a acreditar na mídia, e os que ainda tinham dúvidas sobre essa situação logo não estariam mais. Enquanto isso, uma mulher conversava com a funcionária dizendo que tudo aquilo era feito de CGI, até que por fim ela decide olhar por si própria nas redes sociais e ver que aquilo realmente estava acontecendo. Aquilo era uma dungeonização. Ela era a melhor cantora e escritora de músicas do país, e também era chamada de ídolo do país. Mas para Hannah, uma pessoa com personalidade fofa e inocente, ela tinha apenas um segredo. Do nada, entra um cara dizendo para ela voltar para o dormitório, pois todos os eventos haviam sido cancelados. Ela mostra o seu telefone com uma transmissão ao vivo que estava sendo feita da cidade. O cara acreditava que aquilo ali era um filme, mas ela mostra uma torre da cidade com um homem lagarto. Aquele monstro é chamado de Wyvern Vermelho. Ela grita para ele dizendo que tudo isso era muito ruim, pois significava que o lado dos sonhos estava se tornando realidade. Mas o cara fica bravo com ela e diz que ela estava ficando viciada demais naquele jogo. Então ele toma o celular da mão dela. O segredo de Hannah, na verdade, era que ela era uma jogadora do jogo Lado dos Sonhos. Dentre os melhores jogadores desse jogo existia o melhor de todos. Ele usava uma arma sem nenhuma restrição, Clark, o pistoleiro da bala mágica. De quem era esse personagem? Acho que vocês já sabem. Ela tinha esse hobby que nem mesmo os fãs mais fanáticos dela sabiam. Para que ela conseguisse esconder a sua identidade, ela falava com um modificador de voz, e até escolheu um personagem velho e masculino para disfarçar. Mas já que agora o jogo tinha se tornado realidade, não tinha por que ela manter isso em segredo. Ela diz ao rapaz que estava sem tempo e precisava do celular dela, mas o cara diz que vai dar o telefone dela ao chefe e depois ela buscaria com ele. O xarope diz ainda que teria de mandá-la para uma clínica de reabilitação, pois ela estava viciada demais nesse jogo, e ele não queria fazer isso para não manchar a imagem dela, mas não lhe restavam opções. E quando ela vai conversar com o cara, simplesmente o prédio todo começa a tremer, derrubando tudo e todos que estavam por ali. Quando o cara cai no chão, ele acaba derrubando o telefone de Hannah e ela pega o telefone e sai correndo. Ela pede pro rapaz ficar de boa, pois ela precisava conferir uma coisa em seu celular. E primeiro ela precisava se conectar à sua conta. Quando ela finalmente conecta a sua conta, uma janela aparece dizendo que ela havia entrado e o rapaz no chão não conseguia acreditar no que estava vendo. Assim como Kang, ela também era uma jogadora do mundo dos sonhos 1 e recebe uma recompensa ao logar, o revólver mágico. Ela pega aquilo na mão e nem conseguia acreditar que realmente era real, enquanto o cara no chão dizia a ela que aquilo ali era extremamente perigoso. Hannah olha para o cara e pergunta ele o que é que ele estava dizendo que era perigoso. O cara então aponta para trás dela um portal bizarro que tinha um monstro mais bizarro ainda saindo de dentro dele. A garota fica animada, pois ela já conhecia um monstro, aquilo era um espírito maligno. De um jeito maneiro, ela mira a arma no monstro e diz a ele que por ser muito fraco, um tiro só já daria conta da coisa. Mas quando Hannah aperta o gatilho, simplesmente acontece um monte de nada. Ela se perguntava por que a arma não estava atirando, mas a resposta era simples. A sincronização da conta dela ainda não estava completa, por isso a arma não tinha munição. Ao perceber isso, o monstro difere vários golpes contra a garota, e ela consegue desviar de todos enquanto aguardava a sincronização. Após a sincronização, a arma finalmente funciona, dando um fim no bicho. Ela pede para o cara fugir dali e encontrar um lugar seguro para ele, pois ela precisava se encontrar com alguém, uma pessoa que sabia de todos os ataques desse jogo, o Sr. K. Enquanto isso, lá estava Kang no subsolo observando uma janela que abriu dizendo que os monstros haviam sido derrotados naquela área. E após isso, todos os monstros começaram a desaparecer como se fosse magia. Apesar disso, os danos que foram feitos às pessoas e às construções ainda continuavam ali. E de repente, na frente de Kang aparece a missão do labirinto de escolha. Você precisa completar cada julgamento em cada dificuldade, e no último estágio do tutorial será o lugar de onde você será recompensado com alguma habilidade. Finalmente o prota se dá conta de que não tinha acabado. Aquilo ali era apenas o começo. Então Kang deveria começar o tutorial tudo de novo. O prota então é teleportado para o mapa do tutorial do jogo, mas dessa vez o mapa era de verdade. Ele conseguia sentir o cheiro do lugar e também a temperatura. Atrás dele tinham portais com níveis de dificuldade para Kang escolher do fácil até a dificuldade infernal. Aquele era o labirinto da escolha. Era a última etapa do tutorial. E dependendo da escolha do jogador, ele poderia receber uma recompensa, mesmo que ele recebesse a mesma habilidade. Se fosse no modo fácil, receberia Rank F, e se fosse na dificuldade infernal, receberia Rank A. Normalmente, Kang escolheria a dificuldade infernal. O problema é que essa dificuldade tinha sido criada para ser impossível de jogar. Kang havia sido o único jogador que conseguiu completar esse nível, mas também ele havia morrido várias e várias vezes, e dessa vez a situação era diferente. Agora, era vida ou morte. Kang percebe que várias pessoas estavam jogando o tutorial, o que significava que não era só no país. Talvez poderia ser o mundo todo que foi afetado com aquele fenômeno. O prota estava torcendo para que todos eles se saíssem bem, caso contrário eles acabariam morrendo. Mas antes dele se preocupar com as outras pessoas, ele precisava focar em si mesmo. E após pensar muito, bom, você já até imagina o que é que Kang iria escolher, né? Na primeira etapa ele precisava proteger a estátua deusa dos golems por 5 minutos. E claro,
claro, se ele não conseguisse, ele morreria. Esses 5 minutos era o tempo limite que Kang tinha, e somente nessa dificuldade tinha tempo limite. Mas agora ele já não podia mais voltar atrás. Kang começa a mandar ver nos golems de pedra, mas ele percebe que aquilo ali não era tão difícil quanto ele estava esperando. Ele ficava se perguntando se o motivo de estar tão fácil assim era por causa da habilidade Corpo Celestial. Mas o problema é que agora que iria começar a luta de verdade. Conforme o tempo da missão ia diminuindo, a velocidade dos movimentos dos jogadores ia diminuindo também, mas a velocidade dos monstros continuava aumentando. O desafio era que agora Kang precisava prever os movimentos deles e se mover bem antes de que eles fizessem alguma coisa. Para piorar a situação, quanto mais o tempo diminuía, mais rápido os monstros ficavam. Porém, o verdadeiro terror da dificuldade infernal estava prestes a acontecer. Aliás, o único motivo de alguém querer arriscar o jogo nessa dificuldade era uma missão oculta que somente jogando na dificuldade infernal você conseguiria liberá-la. É claro que Kang consegue desbloquear a missão. A primeira task é que ele tinha de desviar de tudo por 3 minutos na dificuldade infernal. Mas para arrebentar a boca do balão, os golems se tornam um único golem gigante, cujo nível de poder era oculto. Essa missão oculta era almejada entre todos os jogadores, pois ao completá-la você conseguiria uma recompensa que jamais conseguiria em outras dificuldades. Lá estava o Prota, lutando contra o golem gigante, mas o bicho era extremamente resistente, e ele só poderia receber a sua recompensa quando essa etapa finalmente terminasse. Então tudo o que ele precisava fazer era achar uma forma de derrotar aquela coisa. Kang tinha algumas armas que ainda não tinham sido equipadas, então ele equipa o martelo lendário do dano físico. Faltando 1 minuto e meio para terminar a missão, Kang avança com o martelo para cima do golem, e quando o golem contra-ataca Kang, o Prota consegue desviar e difere um golpe poderoso no monstro. Aquilo era um tutorial, então Kang deveria ser capaz de derrotar o golem apenas tirando seu HP. Mas mesmo que ainda fosse um tutorial, a fraqueza do golem era o núcleo de fusão no seu estômago. Mas agora era diferente do jogo. Kang não conseguia pular tão alto quanto pulava no jogo para alcançar o núcleo de fusão. Então o nosso Prota, esperto que sua pomba, decide rebaixar o golem, destruindo a base do bicho. E quando o golem cai ao chão, Kang pula para cima da fera com seu martelo. Graças ao martelo lendário, Kang conseguiu finalizar a missão com 37 segundos de sobra. E além de Kang receber uma enorme quantidade de XP, ele recebe sua recompensa oculta, que era a força de rank A. E agora, além de toda a habilidade poderosa que Kang conquistou, ele tinha desbloqueado a habilidade Olho de Dragão. E com isso, os olhos do Prota chegam a brilhar. Mas essa era só a primeira etapa, ainda existiam muitos tutoriais a serem concluídos. E mesmo no mundo dos sonhos 1, Kang morreu várias e várias vezes antes de conseguir zerar o tutorial. Mas até que o Prota se divertia nessa dificuldade. Ainda mais quando ele conseguiu desbloquear o Olho do Dragão. Com essa habilidade, ele conseguia ver qualquer coisa que estivesse se escondendo, por conta do fluxo de mana. E agora era a última missão oculta. Ele precisava eliminar a aura da escuridão 3 vezes naquela dificuldade. Para dificultar um pouquinho, aparece um boss oculto, Naden. E a monstrenga diz a Kang que ele era incrivelmente tolo por ter despertado ela. Ela completa dizendo a ele que Kang poderia ter tido uma boa vida se tivesse fingido que não viu ela e seguido o seu caminho. E ela também diz para que Kang nunca se esqueça que foi a arrogância dele que tinha o matado. De uma forma incrivelmente sinistra, ela diz a ele que se ele desejava morrer, ela iria realizar o desejo dele. Mas depois de todo o recurso da monstrenga, ela olha para o Kang, mas ele já não estava mais lá. Enquanto ela se perguntava onde é que o Prota tinha ido, ele simplesmente ataca ela por trás. Mas aquela não era a verdadeira forma de Naden. E ela diz que se fosse, Kang já estaria morto. O Prota responde a ela que se ela pensou que ele seria tolo igual foi na primeira vez, bom, ela estava lascada. E também diz para que ela retornasse para o seu corpo verdadeiro e esperasse por ele. Após Kang conseguir concluir mais uma etapa do tutorial e receber umas recompensas, ele é teleportado. Em 5 segundos ele já estaria em uma aldeia e finalmente era hora de subir de nível. Após ser finalmente teletransportado, Kang analisava o status dele e ele percebe a data. Finalmente tinha terminado de limpar o labirinto das escolhas, na dificuldade infernal. E tinham se passado 3 meses, ele não esperava que fosse demorar tanto. Além disso, o Prota queria procurar sobreviventes naquele prédio, mas antes disso ele precisava entender no que é que ele estava se metendo. Em uma escola do ensino médio existiam várias pessoas reunidas, resmungando pois só tinham mais um dia para conseguirem limpar a dungeon, e aquele que parecia ser o líder da turma era Odezo, um policial. Um deles puxa Dezo e pergunta a ele se ele era doido de querer invadir uma dungeon rank E, e não sabia quantas vidas Dezo tinha, mas eles todos só tinham mais uma. O policial responde que entendia que todos estavam com medo, e ele também estava, mas isso era necessário. Afinal agora, também era sobre entrar em uma quebra de dungeon. Quebra de dungeon é um fenômeno onde os monstros dentro da dungeon se multiplicam demais, e acabam sendo expulsos da dungeon, e com isso os portais acabam ficando vermelhos. Com isso, o ranking e a dificuldade da dungeon começa a aumentar gradativamente, e o mesmo valia para a escola que eles estavam. O problema é que as pessoas dali eram fracas demais, elas só conseguiam invadir dungeons do rank F, e se a escola subisse para o rank D, todos eles morreriam. E para completar de vez o assunto, o policial diz a eles que se acontecer outra quebra de dungeon, será o fim. Gong pergunta a Dezou por que essa dungeon estava crescendo tão rápido enquanto as outras já estavam paradas no rank F há muito tempo.
Ele diz que é porque os monstros daquela dungeon são zumbis, e ao contrário de outros mobs, quando você é mordido por um zumbi, isso te transforma em um zumbi também. Além de tudo isso, eles conseguem transformar até mesmo cadáveres em mortos-vivos. O policial diz a eles que eles estavam em uma escola, que já tinha se transformado em uma dungeon uma vez, e todas as pessoas que estavam na escola tinham sido atacadas pelos zumbis, e completa dizendo que eles tinham perdido muitas pessoas, lutar para que pudessem proteger as suas famílias e as suas casas daqueles monstros, e também lutar para se proteger desse novo mundo. Agora, as dungeons são como missões, não é mais uma catástrofe que simplesmente destrói tudo e todos, e ele sabia que esse plano podia não ser tão bom, mas tinha de ser feito para que pudessem sobreviver, e que apesar de que eles não tinham um rank tão bom, eles tinham um Hana ao lado deles. Enquanto isso, o Prota estava procurando jogadores vivos no prédio, até que ele se depara com o portal da escola que já estava vermelho. A cor do portal indica a dificuldade da dungeon. Azul é fácil e verde é normal. Vermelho é quando significa que está prestes a acontecer a quebra da dungeon, e quando o portal fica completamente preto, ocorre a quebra da dungeon. O Prota vê a janela de status e a escola estava arruinada. Tinha 24 horas antes de acontecer a quebra. Ali ele vê os vestígios de Shoihana e o pessoal, e sabia também que provavelmente eles tinham entrado na dungeon. O Prota pensava que era um alívio, pois ainda tinha bastante tempo antes da quebra da dungeon, mas algo chama a atenção de Ken. De 24 horas cai para 22, e ele se perguntava por que isso estava acontecendo. Logo ele se lembra que quando isso começa a acontecer é porque os mobs estavam se multiplicando rápido demais, e agora já tinha caído para 21. E quando acontecia a quebra de dungeon, dezenas de aldeias eram dizimadas, e se for como no jogo, estava por um fio. Nesse instante, a dungeon diminui para 20 horas. Será que Kang estava forte o suficiente para dar conta de todos aqueles mobs?